Eu vou contar uma história para você, uma história real. Sabe um ditado que diz, rico é o homem que é amigo do tempo? Pois é, esse ditado ajuda a explicar tudo que eu vou te contar. Porque foi com paciência, aprendendo com as suas raízes e o seu passado, mas sempre olhando para o futuro, que o Edson Queiroz trouxe enorme prosperidade para o Ceará e para o Brasil. Construindo um grupo empresarial que hoje é referência nacional, onde isso não parecia ser possível, de grão de areia em grão de areia. O Grupo Edson Queiroz é hoje um dos maiores grupos empresariais do Brasil, com atuação em todo o país, nos segmentos de energia, alimentos e bebidas, eletrodomésticos, comunicação, agropecuária e incorporação imobiliária. Tudo isso começa com esse personagem aí. O Edson Queiroz não era um sujeito comum. A ligação dele com as suas origens no Ceará, somado a uma tremenda capacidade de enxergar o futuro, foi uma mistura muito poderosa. O ano era 1951 e o Getúlio Vargas presidia o país. E o Edson viu na descoberta de petróleo no litoral uma oportunidade. Com apenas 26 anos, ele vendeu sua participação no comércio do pai e investiu tudo o que tinha na compra de uma pequena distribuidora de gás de cozinha em Fortaleza. Mas espera aí, gás? Naquele tempo, a maior parte das famílias brasileiras ainda utilizava lenha ou fogões a carvão para cozinhar. Mas o Edson sabia que a mudança de hábito era questão de tempo, e ele queria ver isso acontecer. Levando 2 botijões e um fogão na carroceria de uma caminhonete, ele batia as portas das casas, limpava as paredes cheias de fuligem e deixava os produtos para a família experimentar. Pouco tempo depois, Edson abriu uma rede de lojas de eletrodomésticos para vender fogões a gás. Mas a grande virada mesmo veio quando ele conseguiu uma concessão para comprar gás da Petrobras. Logo, a empresa abriu sua primeira filial no Pará e, em 1959, inaugurou o primeiro terminal oceânico de gás do Nordeste. E o Edson não parou mais. Quase 70 anos depois, o resultado é uma das maiores distribuidoras de gás do país, com dezenas de filiais e bases engarrafadoras que fazem a Nacional Gás ser a detentora de uma das maiores estruturas de envase da América Latina. O Edson, que como eu disse era um cara à frente do seu tempo, também entendeu que surgiu uma nova era da comunicação de massas. Por isso, em 1962, ele comprou a Rádio Verdes Mares AM, primeiro grão do sistema Verdes Mares de comunicação, que hoje envolve jornal impresso, canais de televisão, emissoras de rádio e portais de notícia. Já parece muito? Só que essa história mal começou. Vendo as grandes mudanças de hábito dos brasileiros, em 1963 ele criou a Esmaltec para fabricar fogões. E que hoje está entre os maiores players do mercado nacional, exportando para dezenas de países ao redor do mundo. Pensando no futuro, o Edson também percebeu que o país e o Ceará não dariam o salto de desenvolvimento que precisavam, sem um novo tipo de conhecimento e sem mão de obra qualificada. E assim surgiu, em meio à crise do ensino superior daquela época, a Fundação Edson Queiroz, que logo deu origem ao seu maior projeto, a Universidade de Fortaleza, primeira universidade particular do Ceará e a maior da região Nordeste. A fundação tem independência administrativa e é mantida pela família Queiroz. Com a fundação, o Edson então se antecipou à era do conhecimento, assim como já tinha se antecipado à era do petróleo no Brasil e à era da comunicação de massas. E como se isso não bastasse, também percebeu, antes da maioria, a chegada de uma era de sustentabilidade ambiental, a importância que a água como recurso natural ganharia. Em 1979, ele comprou a Indaiá, uma marca que hoje é sinônimo de água mineral no Brasil e que anos mais tarde estaria entre as líderes do mercado nacional de bebidas. Em 1982, outros personagens entraram nessa história com a morte prematura do Edson. Primeiro a Yolanda, esposa dele e desde sempre parceira nas decisões de negócios, assumiu as empresas. Depois, ela passou o bastão para os filhos Ayrton Queiroz e Edson Filho. Juntos, eles viabilizaram a aquisição da Minalba, já então uma das marcas de água mineral mais reconhecidas no sudeste do Brasil, e conduziram os negócios do grupo por mais de uma década. Um tempo depois, com a decisão do seu irmão Edson Filho de empreender em outros países, o Ayrton assumiu a direção do grupo. Junto com a Yolanda, ele ampliou a Esmaltec, conduziu a expansão nacional dos segmentos de bebidas e gás e fez crescer o sistema Verdes Mares, conectando os veículos à era da internet. Nas palavras de um velho colaborador, a nova geração transformou em mega aquilo que o Edson Queiroz já tinha feito ser grande. Os desafios continuam.
Com olho no futuro, foco na modernização e profissionalização da gestão, o grupo deu um dos passos mais ousados da sua história: a compra da divisão de águas de uma grande multinacional em 2018, que veio para criar a Minalba Brasil, organizar o portfólio de alimentos e bebidas do grupo e transformá-lo em um dos maiores players do mundo em água mineral. Lançou também, em 2017, a Quepar Incorporações para investimentos no setor imobiliário, de olho nas inúmeras oportunidades e a alta demanda habitacional que possui o Brasil. Mas essa é uma história que está só começando e vai nos levar rumo a outras grandes histórias. Grupo Edson Queiroz. Juntos fazemos história.